Correção dos exercícios. Questão 1. Sejam dois conjuntos A e B, determine o domínio e o contradomínio dessa função, sendo f de A em B. Então, essa primeira questão ela é bem simples, né? Bem fácil. Aqui fala que a função é f de A em B. Então, saio de A e vou até B. Então, A é o conjunto de chegada e B é o conjunto de partida. Então, o domínio dessa função, ela será o conjunto A e o contradomínio dessa função é o conjunto B. Questão 2. Dados os conjuntos A e B, determine a imagem da função dada por f de x igual a 2x menos 3, sendo f de A em B. Então, temos que a função é f de A em B, saio de A e vou até B. Então, A é o domínio da função e o conjunto B é o contradomínio. Então, a gente vai pegar os elementos pertencentes ao conjunto A, pertencentes ao domínio dessa função, aplicar na função 2x menos 3, onde tiver x, substitui pelos elementos, né, pertencentes ao conjunto A, e o resultado é o y, né, pertencente ao conjunto B, ao contradomínio, que é igual à imagem desta função. Então, f de x é igual a 2x menos 3. Aplicando o 2 na função, eu vou ficar 2 vezes 2 menos 3, que é igual a 1. Aplicando o 3, eu vou ter imagem igual a 3. Aplicando 4 na função, a imagem é igual a 5. E aplicando 6 na função, a imagem é igual a 9. Então, a imagem dessa função é igual a 1, 3, 5 e 9. Questão 3. Considere a função f de A em B, representada pelo diagrama a seguir. Determine o domínio, o contradomínio e a imagem da função f de A em B, dada por f de x igual a x ao quadrado. Então, a função é f de A e B, domínio da função é o conjunto A, e o contradomínio dessa função é o conjunto B. Então, vamos pegar cada um desses elementos, aplicar na função f de x, para descobrir o seu y de correspondência, que é a imagem desta função. Então, domínio, né, da função conjunto A, contradomínio, o conjunto B. Aplicando 0, 1, 2 e 3 na função, eu tenho como resultado de imagem o 0, o 1, o 4 e o 9. Portanto, a imagem dessa função é 0, 1, 4 e 9. Então, quando eu apliquei o 0 na função, me resultou a imagem 0, 1, imagem 1, 2, imagem 4 e 3, imagem 9. Quarta questão. Dados os conjuntos A e B, determine a imagem da função dada por f de x mais 2, sendo f de A em R, ou seja, o meu conjunto A, ele é formado por esses elementos, e o meu conjunto B são todos os números do conjunto dos números reais. Então, nessa questão, né, temos que o domínio é representado pelos elementos do conjunto A e que o contradomínio ele é representado pelo conjunto dos números reais. Portanto, para f de x igual a x mais 2,
teremos como conjunto imagem os seguintes elementos. Eu vou pegar os elementos, né, pertencentes a A, aplicar nesta função, para saber quais os elementos, né, pertencentes ao conjunto dos números reais, que é a imagem desta função. Então, f de x é igual a x mais 2. Onde tem x, eu vou substituir pelo primeiro elemento, menos 3. Vai ficar menos 3 mais 2, que é igual a menos 1. Aplicando menos 1 na função, eu tenho menos 1 mais 2, que é igual a 1. Aplicando 0 na função, tenho que é 0 mais 2, é igual a 2. E aplicando 2 na função, 2 mais 2 é igual a 4. Portanto, a imagem desta função, ela é igual a menos 1, 1, 2 e 4. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado da aula e bons estudos.